Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe no trabalho dessa noite. Que todo o trabalho dessa noite seja realizado sempre, somente para a honra e para a glória do nome de Deus. Hoje a gente vai falar de um assunto sério, grave, né? Que virou pandemia. É uma pandemia, porque há 38 segundos, em todo o globo terrestre, uma pessoa comete suicídio. 38 segundos, como se a gente contasse aqui, ó, 38 segundos, alguém cometeu esse ato de desespero. Então você está pensando em se matar, você cansou, está desiludido, né? Você está pensando em tirar a própria vida? Primeira coisa, gente, que a gente tem que ter em mente. Isso é só um pensamento. E a gente não deve acreditar piamente nos nossos pensamentos, porque eles mudam. Hoje, se você for olhar para trás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, você já não pensa mais como você estava pensando. Aquilo que tinha tanto significado para você já não é mais tão forte de significado no dia de hoje, porque você já remodulou os seus conceitos, já reviu os seus pensamentos, já está sentindo a situação de outra forma, de outra maneira. Então, primeiro, é só um pensamento. E segundo, tudo passa. Tudo nessa vida passa. Até o desespero. Se suicida, gente, por desespero, né? Eu estava ouvindo uma psiquiatra falar sobre os seus pacientes, e ela trabalha com pacientes, alguns dos pacientes dela sobreviveram à tentativa de suicídio. E ela fala de que todos que sobreviveram a essa tentativa se arrependeram na hora do momento. Ela conta que teve um paciente que a árvore adormeceu a sua queda, né? Então, e ele disse para ela que enquanto ele caía, ele gritava assim: não, eu não quero, eu não quero, eu não quero, enquanto ele caía. Então, por que isso? Porque o sistema mais primitivo do nosso cérebro é o sistema de sobrevivência. Lembra lá da caverna que a gente teve que ativar esse sistema a todo momento para a gente conseguir sobreviver àquela agrura daquele ambiente, daqueles perigos todos? Então, temos 2 sistemas primitivos no nosso cérebro. O primeiro é o de sobrevivência e o segundo é o de prazer. O sistema de sobrevivência a gente precisava, porque senão hoje eu não estaria aqui para estar conversando com vocês sobre esse assunto tão delicado, né? E o sistema de prazer precisava, porque a gente precisava se reproduzir, porque senão hoje não só eu não estaria aqui, mas a espécie humana não estaria aqui na Terra, né? Porque olha que nós somos um animalzinho, assim, muito fraquinho, muito frágil. Se a gente tiver em vista da força do tigre, né, da força do elefante, a gente olha para nós, a gente vê a tamanho da fragilidade dos homens aqui na Terra. Então, quando você pensa no suicídio, por um momento o desespero é tão grande, a dor, o medo de não mais ter jeito aquele problema, aquela situação, aquele sofrimento tão grande, aquele sofrimento tão forte, que desliga por um instante esse sistema do cérebro de sobreviver, de sobrevivência. Por exemplo, alguém chega e vai te dar um soco, você, né, na mesma hora esquiva, reage a esse soco. É esse sistema de sobrevivência trabalhando o tempo todo, incessantemente, que todos nós temos. Então, o suicídio é uma coisa contrária à essência do funcionamento dessa máquina, que é o cérebro. E é por isso que quando
alguém comete o suicídio, que ele chega no mundo espiritual, ele chega com um cérebro marcado, né? Do momento da morte, né? Do momento que ele morreu, devido àquele ato. Porque a espiritualidade fala pra gente que o cérebro imprime aquele momento da morte. Então, o suicida no mundo espiritual, ele tem um sofrimento muito grande, muito atroz até, devido a esse constante reviver o momento que ele causou, que lhe causou a morte. Seja o momento de uma queda, um momento dos vários tipos de suicídios que existem por aí. Então, desespero, gente, isso é uma coisa que todos nós precisamos ter na nossa consciência. Desespero é uma coisa que a gente vai ter em algum momento da nossa vida. Isso não tem jeito. Todos nós vamos experimentar essa emoção, essa sensação. Isso é um fato. Porque esse momento é importante para nós, essa sensação, esse sentimento, essa emoção, é muito importante para o nosso fortalecimento. Fortalecimento em quê? Na fé, fortalecimento na confiança, no amor de Deus, na presença de Deus em nossa vida. A cada momento que a gente passa por uma corda bamba dessa aí, vamos dizer assim, a gente está tendo a oportunidade de nos ligarmos à nossa essência divina e a oportunidade também de entendermos quem nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui? E nós estamos aqui para criarmos pernas fortes, né? Braços fortes, para a gente viver e para a gente construir essa vida aqui na Terra, que a gente já tem construído desde lá das cavernas, né? A gente sempre lembra que a gente saiu da caverna com toda aquela dificuldade, com toda aquela privação, né? E olha onde nós estamos agora. Olha as grandes construções, olha a tecnologia das aeronaves, dos trens, de tudo que a gente vê. A gente construiu isso, a nossa vivência, a nossa existência. Então, sim, tivemos que passar por muito desespero de correr de uma fera, desespero de várias formas, para a gente começar a colocar o nosso dom criativo que recebemos de Deus para trabalhar, para a gente operar, para a gente conseguir alcançar formas melhores, mais confortáveis de sobrevivermos a determinadas situações, aos vários momentos que a vida trouxe, traz e ainda trará para nós. Então, Deus está sempre presente no momento do desânimo. Isso é uma coisa que a gente não pode se esquecer jamais. Deus está sempre presente para nos ensinar, para nos guiar e para nos surpreender. A gente vê o profeta Elias. Elias ficou muito angustiado na sua alma e emocionalmente abalado, a ponto de chegar para Deus. Elias, o profeta do Antigo Testamento, vocês já ouviram falar? Elias, que veio a ser João Batista na época que Jesus veio para preparar o caminho do Senhor. O primo de Jesus é a reencarnação do profeta Elias. Vocês já ouviram falar isso, gente? Hein? Ô, gente, vocês já ouviram? Conhecem a história de Elias? Quem conhece? Levanta a mão para mim, né? Então, esse profeta do povo hebreu, do povo de Deus, viveu na época em que Acabe era o rei do povo hebreu, né? Era o reinado do rei Acabe. O que Acabe faz? Acabe, ele casa com Jezebel. Ele desobedece Deus, porque os reis hebreus, eles teriam que procurar israelitas, as mulheres israelitas,
judias para eles poderem se casarem, né? E assim continuarem a linhagem, o mesmo pensamento, a mesma religião, a mesma devoção a Deus. Mas Acabe, o que ele faz? Ele desobedece a Deus, se apaixona por Jezebel, que era uma fenícia, não era uma judia, não era uma israelita, e se casa com Jezebel. Os fenícios, eles adoravam um deus chamado Baal. Esse deus adorava sacrifícios humanos, né? E as celebrações que eram feitas para esse deus era sempre regada a muita orgia, muita bebedeira, muita bagunça. E o que aconteceu? Jezebel acaba trazendo essa filosofia, né, esse culto a esse Deus para o seio do povo hebreu. E o povo hebreu foi se esquecendo do Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. E foi entrando na bagunça. É tão fácil a gente entrar na bagunça, né, gente? Ainda mais quando é conveniente. O rei que está mandando, a rainha que está trazendo, né? Se o rei que é hebreu achou isso bom, a gente também vai. Então a gente acaba indo, como diz assim, na onda, né? Na energia do momento. E isso estava acontecendo com o povo hebreu. E Elias estava muito preocupado. Ele ficou tão preocupado que o que ele faz? Ele faz Oh, meu Deus, o que ele faz mesmo que eu esqueci? Ele faz... gente, eu fiquei pensando essa palavra 3 vezes para eu não me esquecer aqui e agora eu esqueci. Um desafio. Ele faz um desafio. Como é que pode, né? Porque é desafio, Aninha, é desafio. Então ele chama os sacerdotes, os 400 sacerdotes do deus Baal, e diz assim, vamos subir o Monte Carmelo, que fica lá na Samaria, e vamos fazer um desafio. Vamos colocar um altar, um para Baal e um altar para o Senhor. E vamos orar, e aquele altar em que o Senhor incendiar, ou Baal incendiar, esse será o verdadeiro Deus. Então eles fazem esse desafio, sobem o monte e vão lá orar. Começa a oração pelos 400 sacerdotes do deus Baal. E ora, e grita, e vira, e faz lá os cerimoniais deles, de magia, de tudo que eles sabiam fazer, de tudo que eles pensavam agradar aquele Deus, e nada do fogo. Aí cansaram, desistiram. Aí Elias falou assim, então agora é minha vez, né? O que Elias faz? Ele manda molhar, encharcar a lenha, né, daquele altar. E assim, em volta do altar dos israelitas tem uma canaleta, porque eles ofereciam animais a Deus, né? Eles queimavam, mas antes de queimar os animais, eles cortavam o pescoço e tiravam o sangue daquele animal. Aquele sangue era captado por aquela canaleta que caía no recipiente. Com esse recipiente cheio de sangue, eles faziam lá as cerimônias de purificação deles, né? Tudo, muita cerimônia, né? Muito ritual, que também o povo israelita tinha. Ora, acreditar que Deus gostava de cheiro de carne de boi, de sangue, de animais, que Deus precisava daquilo. Mas ainda era a evolução deles, era o momento deles, era o entendimento deles. Até vir Jesus, e Jesus se fazer o cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o simbolismo desse Cordeiro, porque a partir de Jesus, os judeus entenderam, o Cordeiro já foi imolado, não precisamos mais sacrificar os animais, porque Deus não quer mais o sacrifício de animais. Mas disso a gente está falando aqui de 2000 anos depois, quando vem Jesus. Então teve todo um processo de evolução, de crescimento, de evolução do pensamento, para eles poderem entender que aí Jesus vem dizer, sacrifício eu não quero, eu quero misericórdia. Vem ensinar
outra forma de sacrifício, né, que Deus espera de nós. Então, aí o que acontece? Então ele manda molhar e até encharca, aquela canaleta fica cheia d'água, e ele ora e fala: Senhor, eu preciso do Senhor aqui, eu preciso que o Senhor nos perdoe, perdoa a nossa iniquidade, perdoa esse povo que está tão cego, que esqueceu de Ti, vem até nós trazer novamente a Sua presença. O fogo caiu e incendiou aquele altar. Aí o que Elias faz? Elias manda decapitar os 400 sacerdotes do deus Baal. E curioso, né, que como que João Batista, o primo de Jesus, morre? Vocês sabem? Como? Decapitado, né? Então, ele se arrependeu tanto, Elias, porque ele não tinha necessidade de matar aqueles homens. Aquilo ele não fez por Deus, ele fez por ele. Quando a gente faz pela gente, a gente se compromete com a lei. E ele teve esse compromisso com a lei quando ele decapitou aqueles sacerdotes. E ele pediu, enquanto João Batista, que ele experimentasse esse sacrifício que ele causou a 400 irmãos há tempos lá atrás. Aqueles irmãos na ignorância, aqueles irmãos que estavam no tempo dele de entenderem daquela forma, de praticarem o contato com a divindade daquela maneira. Ainda era o momento deles. E foi forte aquilo. E Acabe vai falar para Jezebel o que tinha acontecido. Porque você sabe que a mulher manda no marido, não sabe, gente? Vocês sabem, não sabe? Manda ou não manda? Fala aí, mulher. Fala aí, esposos. Então, o Paulo sabe. Então, o rei fazia tudo que a mulher queria. E aí o rei vai contar para ela o que aconteceu, vai fazer fofoca, porque o homem é muito fofoqueiro, né? E Jezebel fala assim: manda o mensageiro dizer a Elias que, se ela não fizer que os deuses façam com ela o que Elias fez com os sacerdotes, e até mais, se até amanhã ela não matasse Elias. O mensageiro corre e vai avisar Elias. E Elias, quando é avisado, discorre mais ainda de Jezebel, né? Então, mas uma coisa que eu quero pontuar aqui, antes de continuar a história. Elias, como profeta de Deus da época, viu o povo vivendo um dos piores momentos da história do povo de Israel. O povo estava com dúvidas. Olha só, o povo estava com dúvidas. Será que Deus de Israel é o Deus verdadeiro? Ou será que os baalitas é que estão com a razão? Será que é o Deus de Israel o supremo da terra? O Deus de Baal o supremo da terra? A pessoa está dividida em seus pensamentos. O povo estava dividido em seus pensamentos. Nós, quantas vezes nos encontramos divididos nos nossos pensamentos? Quando isso acontece, a gente não consegue mais acreditar que Deus está fazendo, que Deus está cuidando, que Deus está agindo na nossa vida. Quando a gente divide o nosso pensamento, chega a dúvida, a ponto da gente desistir da vida. O que nos faz desistirmos da vida uma das causas é duvidar da presença de Deus e do cuidado de Deus na nossa vida, do cuidado de Deus para conosco. E isso aconteceu. Então, Elias vai para um lugar, porque quando o mensageiro chega para avisar que Jezebel vem, Elias vai. Ó, tá no pé. E ele vai para um lugar que você já deve ter ido. Ou que você irá ainda. Ou que talvez você esteja nesse lugar. Elias vai para o deserto. Quem não conhece o deserto, gente, não pode se dizer cristão.
Se você almeja trabalhar na construção do reino de Deus aqui na terra, você pode estar certo. E um dia você vai almejar. Você pode não estar almejando agora, mas um dia o seu coração vai aspirar por essa vontade de construção do mundo melhor aqui na terra. Você ainda pode estar acostumado pensando só na construção do teu mundo aqui na terra, do teu reino aqui na terra. Mas nós caminhamos para essa aspiração maior, essa aspiração divina. Então, o dia que você aspirar a trabalhar, aspirar é a palavra? É, né? A trabalhar pela construção do reino de Deus aqui nessa terra, você vai, sem dúvida, caminhar e passar pelo deserto. Isso vocês não tenham dúvida. Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, Paulo passou pelo deserto, Jesus Cristo passou pelo deserto, se preparando para o trabalho que eles iam realizar. O deserto é a escola do Senhor. É a escola do Senhor. É no deserto que o Senhor forja os seus mais fortes, mais firmes guerreiros. Então, gente, não adianta correr, que esse dia vai chegar para todos nós, porque esse dia faz parte da nossa evolução, né? Mas Elias não foi para o deserto para se preparar. Elias foi para o deserto para fugir de Jezebel, que queria a cabeça dele, né? Depois de longa caminhada, Elias está psicologicamente cansado, emocionalmente abalado, porque ele pensou assim, gente, olha, o deserto faz a gente refletir, né? Ele pensou assim, poxa, eu achei, né, que o fogo ia descer e que Jezebel e Acabe iriam se converter, né? Iriam entender quem é o verdadeiro Deus e que iriam reformular a fé em Deus, né, na história ali do povo hebreu. Mas só que isso não aconteceu. Daí ele pensou assim, alguns do povo, na hora, renderam graças a Deus, voltaram novamente o seu coração, o seu pensamento, a sua obediência a Deus, mas alguns não. Então Elias, lá no deserto, ele se sentiu frustrado. Ele disse assim, poxa, eu como profeta falhei. E o deserto, ele traz mesmo esse momento de reflexão pra gente. O povo costuma dizer que quando a gente tá com dramas emocionais, né? O deserto traz muito isso pra gente, e isso é bom, porque faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente reorganizar as ideias, faz a gente buscar caminhos. Tudo isso é muito importante. Se não fosse importante, não aconteceria. Se não fosse importante, não existiria o deserto, não é? Então, aí, ele está tão desgastado, e a caminhada foi tão longa que ele sente que chega. Ele sente que pronto, que já deu, já é o suficiente, né? E que ele não tem mais força. Aí, o que ele faz? Ele deita debaixo de um zimbro, que é uma arvorezinha, um arvoredozinho que existe no deserto, e olha para Deus e pede para Deus levá-lo. Ele pede para morrer. Fala assim, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu já fiz tudo que eu podia. Me leva. Para nós haverá tempos de glória, haverá tempos de vitória, haverá tempos de conquistas para todos nós, gente. E isso é uma coisa que o cristão, que o filho de Deus tem que estar consciente. Mas também haverá tempo em que você vai chorar. Haverá tempo em que parece que você estará sozinho. Mas creia, não estará sozinho. Deus está contigo o tempo todo. Deus está comigo o tempo todo. Deus estará conosco o tempo todo. Ele jamais nos abandonará. Elias adormece debaixo daquele pé
de zimbro, perde a força. E quando ele pensa que ele já está partindo, né, que Deus ouviu o clamor dele, atendeu a vontade dele, né? Chega um anjo e prepara um pão na brasa e coloca uma botija de água fresquinha, toca no ombro do Elias e fala: Elias, acorda. Ele acorda, senta, coma. Ele come e bebe. E Elias volta a dormir. No dia seguinte, anjo retorna, prepara outro pão na brasa, outra botija d'água, bate no ombro de Elias. Elias acorda, come, beba. Elias comeu e bebeu e se sentiu mais fortalecido. Daí o anjo falou assim para ele: agora vai e volta pelo mesmo caminho de onde você veio. O caminho está errado. Não é essa a direção, né? Você está fora do projeto de Deus, do plano de Deus. O Senhor vai te orientar. Vai e volta para esse caminho. Então, gente, quem sabe agora você está debaixo aí desse zimbro, né? Achando que não dá mais, achando que está tudo perdido, achando que está sozinho nessa dor, nessa dificuldade. Quem sabe você agora é essa pessoa que está sem esperança, né? Mas você não está sozinho. Deus sempre envia para você o pão que vai te sustentar, a água que vai te trazer a vida eterna, a fonte de vida eterna. Deus não criou a gente para a gente morrer no deserto. Ele não criou a gente para deixar a gente perecer sem vida. Pelo contrário, Ele mandou o Cristo dizer para nós que nós teremos vida, e vida em abundância. Possa ser que a gente se deite debaixo do pé de zimbro 300 vezes ainda nessa existência, mas a nossa vida jamais vai cessar. Jamais Deus vai desistir de nos sustentar, de nos trazer o refresco que traz a água e de nos renovar as forças para a gente continuar. Porque é desejo do Pai que a gente encontre com Ele. E é desejo do Pai fazer de nós trabalhadores da seara, construtores de mundo, né? Cristos. Nós seremos Cristos. Jesus disse isso para os apóstolos: o que eu faço, vocês farão e muito mais. Muito mais. Então, a palavra do Senhor não se perde. Jesus não está falando ao vento. Jesus não está falando bobagem. Ele sabe o que ele veio trazer. Ele sabe o que ele está dizendo. Então, quem sabe agora você está nessa situação. Mas pare e sinta a presença do anjo do teu lado. Porque todos sentiremos. A história foi de Elias e, em dado momento, nós somos Elias na história. Então, Agar, a serva de Sara, né? Era uma serva egípcia que Sara tinha. Sara era uma mulher estéril e tinha uma frustração muito grande por não dar filhos a Abraão. Abraão, por sua vez, já era um homem idoso e também tinha uma tristeza por não ter tido filhos com Sara. Então, a lei, quando o homem desposava uma moça na época lá de Abraão, Abraão foi o primeiro pai, né? O primeiro pai foi aquele em que Deus se revelou pela primeira vez, o Deus único. Abraão viveu num tempo em que os homens todos acreditavam em deuses. Todos os povos, cada um, tinha os seus deuses. Veio Abraão e Deus, o nosso Deus, né, fala com ele: olha, eu sou Deus.
e se apresenta pela primeira vez a este homem e fala para ele: sai dessa terra aí que tá, né, que todos estão confusos, e vem que eu vou te dar uma outra terra, uma outra visão, um outro caminho, né, um outro esclarecimento. Então, este Abraão, ele não conseguia ter filhos. O desejo dele era de ter filhos. Então, tinha na lei que quando a esposa, aquela que ele desposasse, não pudesse lhe dar filho, que ela escolheria uma serva para trazer um herdeiro para o marido, né? E esse marido não poderia jamais deserdar esse herdeiro, filho da serva. Então, o que acontece nessa história? Abraão um dia lá triste na sua tenda lá, falando com Deus, eles conversavam muito com Deus, ele vira para Deus e fala que ele não tem herdeiros, né? Que ele tem um grande povo, mas que não tem herdeiro. Aí Deus chama ele para fora da tenda e fala assim: olha para o céu estrelado. Deus fala assim para ele: conta, se você é capaz de contar essas estrelas. Ele já era idoso. Aí Deus falou assim: a sua descendência será da quantidade dessas estrelas do céu. Ele acreditou. Ele acreditou. O tempo foi passando e nada de Sara, os dois já velhos, engravidar. Então o que faz Sara? Mesmo Deus tendo feito a promessa e garantindo que a descendência de Abraão seria muito grande, Sara, na ansiedade, é uma mulher ansiosa, né? Ou nós. É nós, né, mulherada? Como diz o caipira. Então, Sarai, na época, né? Ela se torna Sara depois que ela dá à luz. Ela resolve recorrer a Agar, a serva, e coloca a serva na esperança de trazer um herdeiro para o marido. E Agar engravida, né? E quando Agar engravida, o que ela faz? Ela perde a humildade de serva, ela começa a disputar com Sara, né? O amor de Abraão, a importância como mulher, só que isso ela nunca seria, porque Abraão amava Sara. Sara era o amor dele, ela nunca ia, ela mesma foi só a mãe do filho que nasceu, se chamou Ismael. Então, tempos depois, Sara vai vendo Ismael crescer, vai vendo o amor de Abraão com Ismael e vai ficando com ciúmes, aquelas coisas, nossa, poxa, não dei o filho para... Sara vai se entristecendo, até que ela recebe, que Abraão, tempo depois, recebe a visita de 3 homens que chega para eles e fala assim: Sara, você agora encontrou graça diante de Deus, você vai dar à luz. Ela ri. Velha, Abraão velho, né? Ela ri. E pensa assim baixinho, né? Chega até a falar entre dentes. Como velha desse jeito? E aí o ser, né, que acreditamos nós ser um espírito, que eles chamavam de anjos, e espírito é anjo mesmo na tradução, né? Vira para ela e fala assim: você ri? Então espere. E aí ela começa a perceber a mudança no corpo, aquilo tudo, e ela vê que realmente ela está grávida. Nasce Isaac, o primeiro filho de Sara e Abraão. Aí Agar fica com ciúmes, né? Aí inverte a situação. E o que acontece? Quando Isaac vai desmamar, eles tinham o costume de dar uma festa. Então, mata seus cordeiros e prepara aquela festa, aquilo tudo para a festa. Sara observa que Ismael, o filho de Agar, o primogênito de Abraão, ri. E ela entende que Ismael está olhando o irmãozinho e ri. Ela entende que Ismael está debochando do irmão. E ela fica muito ofendida com isso, chama Abraão e fala: ó, eu quero que você mande embora Agar e seu filho. Abraão entristece o coração. E Abraão, pela lei, não poderia mandar embora aquela criança, não poderia deserdar o filho da escrava. Mas ele, muito entristecido, porque também ele amava demais a Sara e fazia tudo por ela, ele pega, vai para o quarto e Deus fala com ele: não
não se entristeça. Faça como Sara pediu e eu faço uma aliança com você que Ismael será príncipe de uma nação. E aí Abraão faz. Pega um pouco de pão, uma porção de água e manda eles irem embora. E eles vão pelo deserto. Tudo era deserto, né? Tudo era tão difícil, tudo trazia tanto sofrimento, tanta dor para eles, né? Principalmente para o povo de Deus. A gente percebe o deserto muito presente na vida daquele que está trabalhando a fé, daquele que está se firmando na confiança em Deus, né? Mas a gente não gosta muito do deserto, não. A gente reclama, a gente xinga, a gente vira piruleta, vira... Ai, gente, ó, é triste o deserto. Se a gente não firmar mesmo a fé, a gente entende os casos de suicídios. Porque a dor, o desespero é muito forte. A pessoa que não tem, que não vislumbra um outro horizonte, ela, né? Daí a importância da gente se firmar na fé, da gente se firmar na religião, seja ela qual for, da gente conduzir os nossos jovens, as nossas crianças que estão também se enveredando por esse caminho já com muito mais facilidade, com muito mais frequência do que antigamente. Não existia isso, era muito raro, agora não, né? Esses jogos de internet que traz essa realidade para o jovem, que apresenta isso como uma, como é que fala, um escape, né, da sua dor, da sua dificuldade de lidar com a situação, com o momento, com as emoções, né? Que diz para eles que eles serão corajosos se fizerem isso, que a gente está vendo por aí, né? Então, o que acontece? Se a gente não se firma, a gente vê o deserto aí, né, muito presente nisso. E Agar vai com seu filho, só que daí acaba a água, acaba o pão. Ismael começa a desfalecer, ele tinha 13 anos, mais ou menos nessa época, e começa a desfalecer. O que ela faz quando ela vê que não tem jeito mesmo e que não tem limite, aquele mundão de areia? Ela deita Ismael num arbustrozinho e se afasta para não ver ele morrer. Ela se afasta e Ismael chora. E olha para o céu e pensa em Deus. Quando ele chora, ele olha para o céu e pensa em Deus, parece um anjo e fala: Ismael, levanta. Olha para o lado. Quando ele olha para o lado, e a mãe vê, e a mãe também olha para o lado. Quando eles olham para o lado, eles estavam já assim tão debilitados, né? Que eles não perceberam que ele estava do lado num poço. E aí, a felicidade dela, pega a água, dá água para ele, banha ele, ela também. E aí, o anjo fala assim, agora segue por aqui e vai. E eles vão e encontram um oásis, né? Então, gente, sobre o que a gente está falando? Sobre que desespero a gente vai ter. A gente já sabe disso, a gente até já disse isso a princípio, né? Se você sente assim, se você se sente sem caminho, se você se sente desesperado, procure uma ajuda, porque todas as pessoas que tentaram e tiveram um tempo, tiveram uma oportunidade e não se suicidaram, se arrependeram. Isso são relatos de cientistas, de psiquiatras, de psicólogos que tratam essas pessoas, né? Então, a sensação do arrependimento no momento, porque esse sistema de sobrevivência que a gente tem funcionou. Então, não tem nada na vida que não passe, gente. Tem nada na vida que não passe. As coisas boas passam. As coisas ruins também passam. Tudo na vida passa. Basta a gente ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de humildade, um pouquinho de entrega, de confiança de que Deus sabe o que Ele está fazendo.
Ele sabe o que ele nos propôs nessa existência, né? A maioria das pessoas comete suicídio por depressão, né? A depressão é um transtorno, tem tratamento. Vamos procurar o tratamento. Não é fraqueza, é um transtorno. Pelo contrário, também um estudo diz que as pessoas que mais deprimem são aquelas que fazem a diferença na vida dos outros. São as pessoas que mais se deprimem. Se a gente for olhar a história, a gente vai ver essa realidade. Então não é fraqueza, porque uma pessoa que faz a diferença na vida de alguém, ela é muito forte. Ela é muito capaz, ela é muito resiliente até. Porque para fazer a diferença para alguém, não é fácil. A gente precisa vencer muitas coisas, né? Muitos contratempos, muitos pensamentos contraditórios também àquilo que a gente está se propondo. Então, gente, não tem a ver com fraqueza. Como a gente disse, em cada 38 segundos, uma pessoa tira a vida ao redor do mundo. Isso é muita coisa. Isso é uma pandemia. É a pandemia do suicídio, né? Então, achar na sua vida um sentido, um propósito é muito importante. O que é o sentido? Gente, a gente não para perguntar o que a gente está fazendo aqui. Tem a história, a gente não para perguntar. Tem uma história de uma moça que viveu 30 anos numa família, criou filhos, tudo. E aí o marido deu no pé, ela ficou perdida, porque ela só vivia, né? Para aquele momento, para aquelas pessoas. E ela entrou assim. Um dia ela foi fazer compra no supermercado, ela se deu conta de que ela comprava tudo o que era deles para eles ainda. Aí ela foi na psicóloga procurar isso, porque ela estava sempre fazendo isso. A psicóloga falou assim para ela: do que você gosta? Você vai no supermercado e pense no que você gosta. Quando ela fez esse exercício, né, essa dinâmica, essa ferramenta que a psicóloga utilizou com ela, ela percebeu que ela não sabia do que ela gostava, porque tudo que ela fazia era porque eles gostavam. Então ela teve que se reencontrar, que se entender, que se achar. Pela primeira vez, ela teve que se conhecer para ela conseguir continuar, né? Conseguir dar esse passo. Então, a gente não sabe o que a gente gosta, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente só vai casando, só vai tendo filho, só vai trabalhando, só vai estudando, porque todo mundo faz, porque é assim, porque tem que ser assim. E é assim que a gente vai vivendo, né? O boiadeiro tocando a boiada, né? Então, a gente precisa encontrar o antídoto contra o suicídio. Sentido na vida. O que é o sentido? Tem a ver com seu talento. Sobre o que eu tenho aptidão. No que eu faço bem. No que eu vou desenvolver, né? E o propósito é colocar isso em ação. Esse talento em ação que vai me proporcionar uma evolução e que vai proporcionar a melhora de um todo, porque o propósito, ele não pode olhar só para mim, só para si, só para tu, só para você. O propósito é aquilo que abrange mais pessoas, abrange a nossa família, abrange a nossa religião, abrange a nossa escola. Qual é o meu propósito de ser professora? Né? Qual é? É fazer com que essas crianças adquiram conhecimento, sabedoria, se desenvolvam nos seus pensamentos, né? Então, qual é o meu propósito de ser mãe? Qual é o meu propósito de ser esposa? Que o nosso propósito seja cuidar de um cão. Mas por que eu cuido desse cão? Porque eu sou importante para ele. Olha a felicidade dele porque eu existo. Olha a calma e a tranquilidade dele porque eu existo. Ele sabe que eu estou aqui. Então, uma vida sem sentido e sem propósito
causa a depressão, gera o suicídio. Se você tem um propósito, cara, se você tem um propósito, você se torna imbatível. Imbatível. Você passa por toda dificuldade, você passa por todos tribulação, mas você está ali. Paulo tinha o propósito de dedicar a sua vida ao Evangelho e à causa do amor do Cristo. E ele diz que, ele nos relata que, mesmo na adversidade, com perseguições e com prisões, o propósito a Deus o impulsionava a continuar. Mesmo na dificuldade dele, né? Jesus fala assim pra gente: por que você anda tão ansioso? Por que você anda tão agoniado? Com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que vai ser, com o que vai acontecer? Olha para as aves do céu. Elas não constroem. Elas não ceifam, elas não plantam, não semeiam, e Deus as alimenta. As alimentam. Olha para as raposas, eles não constroem, e Deus dão a elas os seus covis. Olha para o lírio dos campos, eles não tecem, não fiam, e Deus os veste com todo esplendor, que nem Salomão se vestiu com tanta beleza quanto eles. Acalma o seu coração, tranquiliza esse coração atribulado, esse coração nervoso, né? Um coração nervosamente atribulado não consegue entender o que Deus faz por você, não consegue vislumbrar o amor de Deus. Então tranquiliza o seu coração, sossega o seu coração, né? Isso é um ato de humildade e de gratidão, porque Jesus falou: se Deus veste os lírios do campo, alimenta as aves do céu, dá repouso às raposas e às serpentes, que não fará para vós, que sois filhos amados deles? Sem humildade, sem gratidão, a gente sucumbe. Humildade e gratidão, gente, são valores que combatem o suicídio. Pensem nisso e muita paz.